Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Então, antes da gente resolver esses dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês, que é um estilo de exercício muito recorrente, quando aparece esse estilo de questão dentro da sua prova de poliedros, é interessante antes a gente saber a definição desse camarada aqui, ó, de ângulos poliêdricos. O que significa esse camarada? Ele vai estar afirmando para a gente a quantidade de arestas que sai de cada vértice. Então, quando você vê esse camarada de ângulos poliêdricos, esse camarada aqui, ó, está intimamente ligado, ele está intimamente ligado à ideia de vértice. Ou seja, esse camarada, ele tem a ver com a ideia de vértice do seu poliedro, que aparece pra gente, tudo bem? E ele já vai estar afirmando o que pra gente? A quantidade de arestas que sai de cada um desses vértices que aparece aqui pra gente. Por exemplo, olha o que eu coloquei aqui pra gente nesse exemplo 1. Eu tenho um poliedro convexo qualquer. O que eu sei desse poliedro convexo? Eu sei que ele possui 5 ângulos tetraédricos. O que significa ângulos tetraédricos? Significa que eu vou ter 5 vértices, dos quais saem de cada um o quê? 4 arestas. Tetra vem da palavra 4. Na verdade, 4 vem de tetra. Aqui é a mesma ideia. Temos aqui 2 ângulos pentaédricos. Espera aí. O 2 ângulos pentaédricos já vai me trazer a ideia de 2 vértices. Onde de cada vértice, como aqui eu tenho o prefixo penta, vai estar saindo o quê? 5 arestas de cada vértice. Então, para resolver este exemplo de número 1, ele fala pra gente o seguinte, ó. Primeiro, eu vou ter o total de 7 vértices. Concorda comigo? Ó? 7 vértices. Então, eu já consigo afirmar que o número de vértices V é igual a 7. Bacana. Agora, desses 7 vértices, ele falou pra gente o seguinte, que em 2 deles e em 5 deles, a gente vai ter aqui, ó. Em 2 deles, a gente vai ter concorrendo 5 arestas. Ou seja, em 2 deles saem 5 arestas de cada. Agora, em 5 desses, saem 4 arestas de cada, porque é tetraédrico. Então, 4 arestas de cada. Beleza. Agora, com isso daqui, a gente já consegue calcular o total de arestas desse camarada, que aparece pra gente. Peraí, se saem 5 arestas de cada um desses 2 vértices, então para esse primeiro caso, a gente vai ter o 2 multiplicado por essas 5 arestas, que saem de cada um. Já é o total de arestas desses vértices que aparece aqui pra gente. Somando o quê? Ao total de arestas desse camarada daqui de baixo. O total de arestas equivale à quantidade de vértices multiplicada pela quantidade de arestas que sai de cada um. Com isso daqui, amigão, a gente vai ter o total de arestas dessa figura. Na verdade, a gente vai ter mais do que o total de arestas. Porque você concorda comigo que quando eu desenho uma figura qualquer, a aresta que sai desse vértice é a mesma aresta que vai sair desse outro vértice? Ou seja, significa que cada aresta dessa daqui está sendo contado o quê? 2 vezes. Por causa disso, o resultado que teremos aqui é o dobro do número de arestas. Com isso daqui, a gente consegue chegar no seguinte, 2 vezes 5 fica 10, 5 vezes 4 fica 20. Então, 2A é igual a 10 mais 20, que equivale a 30. O 2 multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. Com isso, teremos que o número de arestas é igual a 15. Olha que bacana. Agora, sabendo que o número de arestas é igual a 15, sabendo que o número de vértices é 7, e sabendo que o nosso poliedro é convexo, se ele é convexo, significa que ele também é
euleriano, e se ele é euleriano, vale a relação de Euler, em que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Olha que bacana! Com isso daqui, o que teremos? Número de vértices é 7. Número de faces é o que eu quero saber. Número de faces é o que eu quero saber. Isso tem que ser igual ao número de arestas, que é 15. Tudo isso mais 2. Agora me ajude. 15 mais 2 fica 17. O 7 positivo passa negativo. 17 tira 7. Quanto teremos aqui? Teremos 10. Então significa que esse camarada possui 15 arestas e 10 faces. Olha que bacana! Então veja que o esquema é você fazer o quê? É você somar a quantidade de arestas total dessa figura, e quando você faz esse tipo de cálculo, sempre você vai ter como resultado o dobro do número de arestas. Por quê? Porque a aresta que sai de um vértice é a mesma aresta que está saindo desse vértice. Então, cada aresta está sendo contada 2 vezes, por isso que eu vou ter o dobro desse valor. Tudo bem, meu amigo? Beleza isso? Então, veja que a gente precisou saber o que significa essa expressão para resolver esse tipo de exemplo específico. Agora, de forma parecida, vamos para esse exemplo de número 2. A ideia é semelhante, mas ela não vai estar utilizando essa ideia de ângulos poliédricos. Olha como é que vai ficar. Apagando, viu? Teremos o seguinte. Olha o que teremos aqui. Então, novamente, olha que bacana. Temos aqui um poliedro que convexo. E se ele é convexo, vale a relação de Euler. Agora, o que ele fala desse poliedro convexo? Ele fala que esse camarada aqui, ele é formado por 6 faces triangulares. Ou seja, esse camarada é formado por 6 triângulos. Além disso, esse mesmo camarada é formado por 5 faces quadrangulares. Quando ele coloca a expressão quadrangular, não significa que é quadrado, significa que é um quadrilátero, tem 4 lados. Então, com isso daqui, a gente já consegue tirar nesse exemplo de número 2 o total de faces. Afinal, o total de faces equivale ao quê? 6 mais 5, as 6 triangulares mais as 5 quadrangulares. Então, temos que o total de faces é 11. Agora, veja que essas faces aqui, elas são específicas. A gente tem aqui 6 triângulos e temos aqui 5 quadriláteros. Agora, vou tentar fazer a contagem da quantidade de arestas dessa figura. Peraí, se eu tenho 6 triângulos, o triângulo não tem 3 lados? Então, se eu fizer 6 vezes o 3, eu vou ter o total de lados correspondente aos triângulos. Então, pegando esse número 6, que é a quantidade de triângulos, e multiplicando por 3, que é a quantidade de lados dele, a gente vai ter o total de arestas correspondentes só para os triângulos. Agora, eu vou somar aqui a mesma contagem de aresta para os quadriláteros, onde a gente tem 5 quadriláteros, dos quais a gente vai multiplicar por 4 e teremos o total de arestas desse camarada. Ou seja, 5 vezes 4 é o total de arestas só desse daqui. Mas espera aí, pela nossa definição de poliedro, a gente não vai ter sempre o lado de uma figura correspondendo ao lado de outra figura? Então significa que cada lado desse daqui, que a gente está contando em separado, está sendo contabilizado 2 vezes. Ou seja, esse lado que é do triângulo, ele não deixa de ser lado de uma outra figura. Então, apesar de fazer a contagem em separado, esse camarada também vai me dar como resposta o quê? O dobro do número de arestas. Porque cada um desses lados está sendo contado 2 vezes. Agora, amigão, é fazer continha. 6 vezes 3 fica 18. 5 vezes 4 fica 20. 20 mais 18, 38. Então, o dobro do número de arestas é igual a 38. O 2 multiplicando passa dividindo. Metade de 38, 19. Olha que bacana. Então, o número de arestas dessa figura equivale a 19. Cara, fica muito ligado com esse estilo de exercício aqui, que pode aparecer dentro da sua prova. Agora vamos aqui. Já que esse camarada é convexo, vale a relação de Euler. Então a gente tem que o número de vértices
mais o número de faces tem que ser igual ao número de arestas mais 2. Se ele não fala nada, você vai considerar a figura fechada. Beleza? Ele tem que falar que a figura é aberta para você somar uma unidade. Agora, número de vértices? Não tenho, então a gente repete. Número de faces? Isso a gente tem. Vale 11. Número de arestas vale 19. Então significa que V mais 11 tem que ser igual a 19 mais 2. Agora me ajuda. 19 mais 2 fica quanto? 21. Que número mais 11 dá 21? 10. Então significa que o número de vértices dessa figura é igual a 10. Pedrinho, mas qual estilo de vértice que eu vou ter dessa figura? Quantas arestas saem de cada vértice? Bem, infelizmente, isso a gente não consegue responder. A única coisa que a gente consegue fazer aqui é contabilizar a quantidade de arestas, vértices e faces dessa figura de acordo com cada um desses problemas que ele colocou aqui pra gente. Tudo bem? Agora saber desenhar e você vai ter que fazer uma tentativa e erro para poder montar essa figurinha que aparece aqui para você. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Cara, agora na nossa próxima videoaula a gente vai aprender da mesma forma que fizemos nos nossos polígonos. A gente vai aprender a calcular a quantidade, ou melhor, o valor da soma dos seus ângulos internos. Beleza, amigão? Mas isso na próxima videoaula. Forte abraço e bons estudos para você. Valeu!